Eu sou o Dr. Milton José Aricó, estamos retornando aqui com o projeto Saúde Bucal e para falar sobre odontologia estética, e hoje eu vou falar um pouco sobre reabilitação estética dos dentes anteriores com resina composta direta, quer dizer que é feita diretamente na boca do paciente e geralmente é realizada em apenas uma sessão. Para a gente falar um pouco sobre reabilitação estética, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos de estéticas, até para que vocês possam avaliar em seus sorrisos a necessidade ou não de modificá-los. Tá? Então, nós temos como alguns conceitos: tamanho dos dentes, relação comprimento e largura do dente e relação largura entre os dentes, a proporção entre eles. Vou passar rapidamente esses conceitos para depois a gente poder falar dos casos clínicos. A linha do sorriso, que corresponde à curvatura do lábio inferior, o contorno gengival, vocês podem avaliar também se estão harmônicos. Inclinação axial dos dentes, tá? Geralmente os incisivos têm essa inclinação paralela ao eixo horizontal e os laterais e caninos uma inclinação mais divergente ao eixo vertical dos dentes. As ameias incisais, que são essas aberturas que tem na ponta dos dentes, que ela também faz com que evidencie cada dente. As ameias cervicais, que correspondem a essa parte da gengiva que fica aqui nessa região entre os dentes, perto da gengiva. Quando não tem essa ponta da gengiva, fica uma aparência escura, que aparece o fundo da boca. A simetria entre os dentes, principalmente entre os dois centrais, que eles devem ser bem simétricos. Devemos levar em consideração a cor dos dentes e a posição e o alinhamento de cada dente. O paciente ele chega com uma perspectiva de naturalidade, então nós devemos levar em conta essa expectativa do paciente. Então vou mostrar algum caso aqui onde o paciente chegou dessa forma e depois de avaliar clinicamente e radiograficamente cada caso, nós vamos propor alguns planos de tratamento, o que não vai ser discutido aqui, mas aqui todos os casos foram realizados com resina composta direta e a maioria deles em apenas uma sessão no consultório. Então, depois de avaliado e proposto o plano de tratamento, nós vamos fazer uma moldagem do caso, um enceramento, levando em considerações aqueles conceitos estéticos que nós vimos anteriormente. Com esse enceramento realizado e aprovado, nós vamos fazer uma guia de silicone para que possamos transferir essa posição dos dentes e o tamanho deles e realizar o trabalho mais facilmente. Com isso, nós levamos à boca do paciente essa guia. É lógico que tem vários outros passos aqui, como ataque ácido, sistema adesivo, que nós não vamos comentar agora. Mas, com essa guia em posição, nós vamos reconstruindo cada dente, de acordo com o guia que nós fizemos do enceramento, colocação da resina, e fazendo cada dente até a execução final do trabalho, depois acabamento e polimento, e o caso concluído como ele chegou e depois da realização do trabalho. Vamos mostrar um outro caso agora, onde tinha muita resina, falta de espaço
aos dentes anteriores, apinhamento dental, cárie nos dentes e com isso tinha também a diferença na proporção dos dentes, né, na largura principalmente dos dentes, então os dentes desproporcionais. E nós vamos fazer a mesma coisa, o enceramento desse caso, que eu não vou mostrar aqui, aquele guia de silicone para poder confeccionar o trabalho. Aqui foi removido toda a resina, removido a cárie e feito o preparo nos dentes. Depois levamos a guia em posição e começamos a executar o trabalho dente a dente, né? Colocação da resina em cada dente e até a execução final. Apesar da diferença e do pouco espaço que tinha, eu acho que nós conseguimos aí uma proporção boa entre os dentes, né? Um polimento, com textura e o caso final, né? O antes e o depois realizado em apenas uma sessão com resina composta. Esse caso mostrar só o antes e o depois, né? Que após a remoção do aparelho nós reabilitamos a estética do paciente, sempre levando em consideração aqueles conceitos, né, de proporção dental, linha do sorriso correspondente ao lábio inferior, inclinação axial dos dentes. Nesse caso, onde esses dois laterais eram para frente, né, falar assim, vestibularizados, e os dois centrais com inclinação para trás, né, lingualizados, é lógico que teve que desgastar esse dente aqui, os dois dentes laterais, para que a gente pudesse executar o trabalho e ter um sorriso mais harmônico. Um outro caso aqui com a ajuda da ortodontia também, depois de posicionado melhor esses dentes, foi realizado o trabalho estético, né, dos dentes anteriores com resina composta, né, o antes aqui e o depois. Um outro caso que tinha muita restauração na frente desses dentes, o espaço entre os dentes superiores e inferiores, né, até note a língua da paciente aqui, e foi realizado o trabalho também, uma reabilitação estética dos dentes anteriores, superiores. Esse outro caso que nós vemos aqui, a desproporção dos dentes, né, um dente muito longo por retração da gengiva, esse também desproporcional, muita retração, vestibularização desse lateral, quer dizer, o dente está para frente dos outros, a inclinação axial dos dentes não está de acordo também com aqueles conceitos que nós vimos, e o caso resolvido, né, posicionando o lateral melhor. Aqui tivemos que usar um pouco de resina da cor de gengiva para deixar o dente mais com proporção melhor, e o caso terminado. Aqui um outro caso onde nós tivemos também que ter a ajuda da ortodontia para posicionar melhor esses dentes e depois a realização do trabalho com resina composta. Esse outro caso também, dente não está simétrico, né? Os dois centrais não estão simétricos, foi feito o preparo deles, a guia de silicone para a gente realizar o trabalho com mais precisão, né? E o trabalho terminado. Note que aqui o lateral tinha uma inclinação não de acordo, né, com os conceitos, então posicionamos esse lateral melhor e demos mais simetria para os centrais. Note aqui no caso terminado, né? Então o caso antes e ele reabilitado. Um outro caso que aqui só vou mostrar o antes e o depois, tá? Com clareamento também dental.
e a resolução do caso. E para finalizar esse caso aqui, onde nós tínhamos desproporção entre os dentes anteriores, a linha do sorriso inversa, né? E depois corrigido o caso com a linha do sorriso seguindo a curvatura do lábio inferior. Então aqui o caso antes e o depois. Espero que vocês tenham gostado da apresentação de hoje, e se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar o meu site, que lá vocês vão encontrar um guia prático para avaliar o seu sorriso e sentir a necessidade ou o interesse de usar a odontologia estética. Obrigado, até o próximo programa.